We Alive, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa, toda segunda, 6 da manhã, seja no Spotify, seja no YouTube. A gente vai estar aqui com pílulas para a sua carreira. E hoje eu vou falar, assim, eu sempre busco trazer tópicos que ou eu estou precisando estudar, ou eu estou querendo saber mais, ou a gente vivenciou algo no Explorer, seja mentoria individual ou coletiva, ou na comunidade, ou alguma tendência de mercado, da ciência. Eu sempre tento olhar ao meu redor e também entender, o que é que eu quero falar sobre. E essa questão da carreira em Y, que é o tópico do podcast de hoje, é porque, assim, eu gosto muito de entender, né, os caminhos de carreira e tal. E em mentorias individuais, essa provocação sempre chega. Ana, qual caminho eu devo seguir, tal. E a gente acaba falando muito do que eu vou falar aqui. E é importante você saber que existe isso, até para você entender também os caminhos que você pode tomar para a sua carreira, tá? Então, esse podcast é para a gente falar sobre a carreira em Y, né? E como decidir se eu vou para uma carreira de especialização, de ser especialista, ou de liderança. Né? Porque em 2024, que é o ano que eu gravo esse podcast, muitos profissionais estão se deparando com essa escolha. Muita gente no Explorer vem com essa dúvida. Então a gente vai explorar um pouco aqui o que é essa carreira e como você pode fazer a escolha do que realmente faz sentido para você e que também o mercado valoriza, certo? Primeira coisa, né? Essa carreira em Y é um conceito que foi introduzido por Michael H. Seibel, que é um engenheiro francês, lá nos anos de 1970. Então, ele criou esse termo para descrever o momento em que o profissional precisa decidir entre seguir o caminho de liderança, assumindo cargos de gestão, ou aprofundar em caminhos técnicos, tornando-se um especialista em sua área. Então, se você olha um Y, né, você tem ali o Vzinho, as duas abas para cima, os dois risquinhos para cima, que te torna um pouco generalista, porque aí você vê um pouco de tudo, né? Você vai de um ponto A, um ponto B, e você vê ali um espectro de tudo. Mas se você vê profundidade, não é tão grande. A profundidade, ela acontece no traço que vai lá para baixo do Y, que aí é a carreira especialista. Então, é como se você começou essa carreira, e aí você vai navegando nela, em diferentes tópicos e tal. Aí chega um momento que você decide. Eu pego nesse ponto aqui e vou a fundo, me especializando, ou eu sigo na ponta, né, ascendente do Y, conhecendo mais de outras coisas, tendo uma visão mais generalista e um cargo de liderança, né, de gestão. Porque líder a gente pode ser em qualquer posição, mas um cargo de gestão, enfim, ali no organograma com pessoas abaixo de você e tal. Então, tem pessoas que estão me ouvindo que estão nesse momento. Tem pessoas que estão em início de carreira, que aí eu chego e digo, vai ser generalista, vai entender o que você gosta, vai experimentar para você saber. Mas tem gente que já está experimentando e isso aconteceu. Isso é uma coisa que aconteceu comigo na minha carreira, né? Eu fui navegando, experimentando nessa visão generalista, assumi cargos de liderança, de gestão e tal. E hoje minha decisão é por uma carreira especialista. Uma carreira especialista na área de melhoria contínua. Essa é a minha decisão, né? E isso acontece, e como a gente descobre isso, eu vou falar aqui também, tá? Mas é assim que nasceu esse conceito, e tem alguns artigos que eu vou apresentar aqui a vocês que reforçam, né, essa questão da carreira em Y, que traz alguns insights. Então, por exemplo, na Harvard Business Review em 2023, eles lançaram o artigo The Why Career Path, Navigating Your Professional Choices. Então, o caminho de carreira Y, navegando nas suas escolhas profissionais. E aí, nesse artigo, ele destaca que tanto a liderança quanto a especialização são igualmente valorizadas, mas exigem competências e abordagens diferentes. Então, se eu agora decido por uma carreira especialista em melhoria contínua, isso demanda habilidades que eu preciso aprofundar. Se eu decido que eu vou ser gestor de produção, aí são outras habilidades, né? E as empresas estão cada vez mais apoiando esse tipo de carreira e essa tomada de decisão, porque, imagine, se todo mundo quiser ser gestor, se todo mundo quiser ser especialista, você tem um problema. Mas se você tem mais mescla disso, você vai ter também mais posições para essas pessoas ocuparem. Então,
acontece muito, é uma opção muito boa e você precisa entender em determinado momento qual vai ser a sua decisão, porque você vai precisar focar nas habilidades necessárias. Tem um artigo da McKinsey de 2023 que fala sobre especialista versus generalistas. Como escolher o caminho certo, né, de carreira, o que faz sentido para você. E aí, a McKinsey aponta que 62% dos profissionais que escolheram o caminho da especialização sentem maior satisfação em suas carreiras. Então, eles fizeram uma pesquisa e viram que a galera que se torna especialista, 62% se sente mais satisfeito. Mas, aqueles que optaram pela liderança, né, falam de ter mais impacto e visibilidade dentro das organizações. O que é verdade também. Que se você parar para pensar, é verdade também. Então, assim, no fim das contas, depende muito, não tem certo e nem errado. É o que faz sentido para você. E tem um artigo também da Forbes, de 2023, que fala na liderança vezes expertise, que é essa questão especialista, né? Como fazer a escolha da carreira Y. De acordo com esse artigo, profissionais que escolhem a liderança devem estar preparados para desenvolver habilidades de gestão de pessoas e estratégias de negócios, enquanto os especialistas precisam se concentrar em atualização contínua e inovação. Então, casa exatamente com o que a Harvard Business Review fala no artigo dela, né, de que possuem habilidades diferentes que você vai ser necessário. Então, por exemplo, um profissional é um SaaS Explorer, que vem para a nossa mentoria comunidade. Pega ali um plano semestral ou anual, que tem a opção de fazer mentoria individual, seja comigo ou com o nosso time de mentores, de design de carreira. Pode chegar lá e dizer assim, olha, ouvi o podcast de Ana falando da carreira Y, refletir sobre, eu quero me tornar especialista. Então, a gente vai construir com ele um PDI, um plano de desenvolvimento individual focado nessa carreira. Eu quero liderança, gestão. A gente também faz isso, né? Então, assim, por quê? Porque para esse caminho que eu decidi, eu vou precisar ter esse olhar de que eu preciso de habilidades diferentes. Mas, Ana, talvez eu não vou conseguir chegar e dizer assim, talvez eu ainda não sei. Então, talvez o Explorer tenha que entrar na sua vida até agora mesmo. Por quê? Porque quando você assina o Explorer, você vai poder ter uma mentoria exatamente para dizer isso. Olha, tô sem saber se me torno especialista ou generalista, um cargo de liderança. E aí, na nossa mentoria individual, a gente te ajuda a ter esse esclarecimento. E mais do que isso, a gente tem uma experiência, principalmente treinamentos de habilidades técnicas e comportamentais e de autoconhecimento. Então, você chega lá na nossa plataforma, você já vai logo fazer a trilha de talento, você vai descobrindo no que você é bom, no que você não vê o tempo passar. E aí você vai entender como esses seus talentos podem potencializar a sua carreira, inclusive entender e qual caminho você quer seguir para poder usar ainda mais os seus talentos. Então, assim, você precisa ter o autoconhecimento para saber qual caminho quer seguir. Senão é como diz o gatinho lá da Alice, né? Senão qualquer caminho serve. Então, o autoconhecimento é muito importante. E eu sou muito orgulhosa do que a gente constrói na Explorer por isso. Eu já falei várias vezes aqui nesse podcast sobre autoconhecimento. E eu vou falar milhões de vezes. E na Explorer a gente vai falar trilhões de vezes. E na comunidade a gente vai falar bilhões e bilhões de vezes. Por quê? Porque carreira, gente, é uma tomada de decisão. A cada minuto, a cada, sabe? E o que vale a pena não é o que Ana disse que vale a pena, ou que a televisão está dizendo que vale a pena, ou que seus pais estão dizendo que vale a pena. Mas o que seu autoconhecimento te faz reconhecer que vale a pena. Claro, tem momentos na nossa vida, ainda mais quando a gente fala de contextos socioeconômicos, que a gente não tem acesso a alguns privilégios, que a gente vai ter que aceitar a primeira oportunidade que vier. Mas eu tenho que pegar esse dinheiro e já ir fazendo por um financeiro e também investir em experiências como essa, para que eu possa ter a melhor visão do que eu quero. Tá? Então, o autoconhecimento é o clichê mais importante das nossas vidas. Não teve uma decisão da minha vida, uma decisão profissional que eu tomei, que eu não parei e fui refletir no meu autoconhecimento. Tá? Então, precisa muito pensar sobre isso. Uma mentoria vai te ajudar, porque aí você, vai trabalhar nesse autoconhecimento, vai trabalhar nas suas habilidades, vai trabalhar num plano, vai te dar clareza, vai te ajudar a ter clareza, a ter uma visão, pelo menos aí de um médio prazo do que é que você quer conquistar. Porque mentores de resultados, pessoas que têm resultados nas áreas que elas atuam, elas vão compartilhar as histórias delas, elas vão usar recursos, ferramentas para te ajudar também, te inspirar a trazer essa clareza que você precisa. Então, a carreira Y é essa carreira, né, que
falar do generalista e do especialista ao mesmo tempo, e que cada um decide onde você vai. Ou se eu vou para o meu caminho especialista, ou se eu vou para o meu caminho mais generalista de liderança. O caminho que eu decidi escolher, e eu só vou saber escolher isso com muito autoconhecimento, e mentorias podem me ajudar. E o caminho que eu escolher vão demandar habilidades diferentes. Então, tem um apoio de mentoria e tudo mais também vai te ajudar, certo? O link tá aqui na descrição que tá ouvindo no YouTube, tem nas nossas redes sociais. Tô à disposição para dúvidas. Sou muito suspeita sim para falar, mas eu acho que mais do que eu falando, os resultados, enfim, a nossa comunidade prova, né, o quanto a mentoria faz diferença. E eu espero de verdade que você possa ouvir e entender que tem uma carreira Y, que existe essa possibilidade. Eu posso em algum momento me especializar ou me tornar generalista especialista. E só preciso agora me autoconhecer o suficiente para saber o que eu quero. E aí focar no desenvolvimento das habilidades do que eu quero. Beleza? Então fez sentido, te ajudou, compartilha esse podcast. A gente se vê no próximo episódio.